Queridos amigos, eu gostaria de saudar a todos vocês com a graça de Deus. Senhor, muito obrigado porque podemos estar reunidos aqui. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela tem efeito poderoso em nossa vida e nos preenche com alegria também. Abençoa-nos neste instante e que a Tua palavra possa nos satisfazer, em nome de Jesus. Amém. Os pontos da vida. Nós temos pontos nas escritas. Ponto final, 2 pontos, 3 pontos. Nós temos também ponto de exclamação e ponto de interrogação, e assim por diante. Mas além disto, nós vemos no dicionário, que é um livro muito grande, algumas coisas sobre pontos. São mais de 100 explicações sobre isto. Por exemplo, aqui fala ponto de bainha, ponto de bala, ponto de bolha, ponto de cadeia, ponto de canudilho e assim por diante. São 100 e tantas explicações sobre pontos. Mas nós temos diante de nós pontos que Deus marca em nossa vida, e sobre isto gostaria de dizer algo neste instante. Os pontos fazem diferença. Recebemos pontos que são positivos e recebemos pontos que são negativos. Além de tudo, estamos todos indo também para o ponto final. Como nós todos já estamos com uma boa idade, já temos experimentado pontos das mais diversas situações. Gostaria, neste instante, que nós nos ocupássemos com 3 tipos de pontos, na nossa vida. Pontos insuportáveis, pontos agradáveis e o ponto final. Os 3 na escrita significam assunto ainda continua significando isto. Assim podemos estar certos de que a nossa vida nas mãos de Deus não termina nunca mais. E gostaria neste instante de ler um texto e gostaria de dizer alguma coisa sobre pontos de punição. E isto nós temos em Tiago, neste instante, capítulo 2, o verso 10, onde diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Tropeçar num só ponto se torna culpado de todos. Tomamos pontos em nossas carteiras, no trânsito, quando dirigimos o carro. São pontos de punição. Pontos negativos na nossa formação escolar também. Existem que são bem interessantes. E pontos negativos na disputa esportiva. Pior de tudo são estes pontos que armazenamos em nossa cabeça, quando os outros nos tratam mal. O que nós podemos neste instante observar? Pontos que armazenamos em nossa cabeça, quando os outros nos tratam mal. O que nós armazenamos em nossos corações? Pontos de punição nos colocam debaixo da pressão e trazem medo. Castigo precisa existir. Quem se comporta de lado, no fim acaba de lado. Quem se comporta fora da realidade, acaba ficando fora. Também diante de Deus, por natureza, ficamos bem de lado. Também diante de Deus recebemos pontos de punição.
Mas Deus é gracioso para pagar todos nossos pontos de punição. Jesus tornou a punição sobre si. E nos diz em Colossenses 2, o verso 14, cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Jesus realmente cravou todos os nossos pecados na cruz. Quando nós, em nosso relacionamento, nos aproximamos dele e pedimos o perdão. Mas existe também uma expressão positiva, pontos da realização. Mas nós vamos observar agora em Jeremias, capítulo 31, versos 25 e 26, diz o seguinte: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. O Senhor realmente se entrega por nós para nós recebermos uma solução para a nossa vida que está muitas vezes em grandes problemas. Na escola, no esporte, nas provas, existem pontos de realizações. A gente precisa usar um sistema de pontuação para avaliar as realizações de cada um, graduando-as comparativamente. O sinal dos pontos de realização são sinais positivos. Cada um gostaria de somar estes pontos em sua vida. Poder mais, realizar mais, ter mais, ser mais. Então vêm as palavras que nos perseguem: mais, melhor, adiante, rápido, alto, sábio, forte e rico. Pontos positivos são bons, como pontos de realizações. Até Deus espera de nós o crescimento. Deus só perdoa o pecado e culpa pelo seu amor. O amor de Deus nos valoriza mais do que nossa realização. Sua bondade é o maior e o mais importante ponto da vida. E o apóstolo Paulo, ele, depois do seu ministério já estar em alta situação, colocou o seguinte em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Trabalhei mais que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é o ponto de Deus atuando na vida nossa que podemos realmente desfrutar as grandezas que Deus tem para nós, sendo usados por Ele. Pontos de realização são pontos de repouso e são também pontos de validade. E, para o fim, nós vamos observar o ponto final. Ponto final é a nossa partida deste mundo. Na sentença sabemos o que é ponto final. Tudo foi dito, tudo foi escrito. Ainda bem que não existe apenas no ler e escrever o ponto final, mas também na vida. Muitas coisas têm seu tempo: escola, formação, mocidade. O noivado se realiza em casamento. Sempre há pontos finais que nos libertam nos exames, nos trabalhos, nas doenças. Cada um que termina seu dia entrando na alegria pelo novo dia que está para seguir. Novo tempo, novo futuro, mesmo na morte, quando recebemos o sono, o ponto final do sofrimento e da dor. Daí nos diz Isaías 60:20 o seguinte: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará,
porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Isto é eternidade. É ponto final aqui, mas a eternidade com Deus. E esta eternidade com Deus, ela pode ser desfrutada quando nós deixamos nos dirigir por Deus. Por isso, em Gálatas 2:20, eu gostaria de finalizar onde diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E meu viver que agora tenho na carne é viver pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé no Filho de Deus. Então é a vida que Deus quer que desfrutamos aqui, para depois estar eternamente na eternidade com Jesus e com Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês.